Olá, tudo bem com você? E aí, a gente vai continuar mais um capítulo hoje dessa história de José, né? Mais uma parte. No último vídeo, nós entendemos que, apesar de José ter conquistado uma boa posição dentro da casa de Potifar como um mordomo dele, um mordomo fiel, que se preocupava e cuidava de todas as coisas de Potifar, José também foi tentado. Não foram só dias fáceis para ele. E uma das provas que José teve que enfrentar foi justamente a mulher de Potifar. A mulher de Potifar vivia correndo atrás de José, tentando algo com ele. E José, ele já tinha dado, vamos dizer assim, um fora nela, né? Que não queria nada com ela, que ele era um mordomo fiel e que ele não faria nada contra Potifar, né? Contra aquele que o recebeu tão bem. E assim, ela continuou nas suas investidas. Só que José, ele era um homem fiel e temente a Deus. E ele iria resistir o máximo que ele pudesse conseguir. E assim, o que ele fez? Ele se botou a fugir daquela mulher, né? Ele evitava estar com ela, evitava ficar próximo dela, sempre saía, deixava, né, de ter esse convívio, esse contato, para que ele pudesse resistir o máximo possível. Só que ela não pensava da mesma forma e ela vivia aproveitando brechas para estar em contato com José. E uma delas foi um dia em que José entrou em casa e ele não tinha nenhum empregado, só estava ela. E vendo essa circunstância, ela se aproveitou ali e puxou José pelo seu manto, trazendo, né, para próximo dela e chamando para que ele se deitasse com ela. E novamente José é apegado a Deus, né, a sua fidelidade a Deus, ele fugiu naquele momento. Só que ao fugir, infelizmente, o manto de José acabou ficando para trás. Com isso, aquela mulher com raiva, né, não admitindo que não fosse aceita por José, que José não quisesse, ela tomada por raiva, ela lhe começa a gritar, vendo o manto dele em suas mãos, ela se aproveita dessa circunstância para lançar isso contra José, né? Ela começa a gritar e quando os empregados chegam, ela diz que José havia abusado dela, tentado abusar, né? Mas que assim que ela começou a gritar, ele logo fugiu e ela, por isso que o manto dele havia ficado, porque ele havia fugido. E era a palavra da mulher, né, de Potifar, um oficial contra a palavra de José. Então não tinha nem como a gente pensar em quem eles iriam acreditar. E com isso, assim que Potifar chegou, ele não estava em casa, mas assim que ele chegou, ela contou a mesma versão. Esse crime de abuso era um crime assim tremendo, né? Era muito grave, muito severo. Então, nada mais justo do que José fosse jogado na prisão. E assim, ele foi jogado na prisão, sem dó nem piedade, né? Sem nem ser ouvido. Potifar, ele ficou enraivecido, porque ele tinha dado oportunidade para José. E é como se José tivesse traído a confiança dele. Então, ele o jogou, o lançou na prisão. Na prisão, José, ele não foi tratado bem, ele não chegou sendo bem tratado, muito pelo contrário, ele foi tratado com muita severidade no início, porque ele era um escravo, um hebreu, tinha tido uma oportunidade, tinha abusado da confiança, então ele não merecia um voto de confiança daquelas pessoas. Mas José, ele era filho de Deus, ele era um servo obediente, e assim ele fez como ele fez em qualquer lugar onde ele esteve, que foi ser fiel a Deus, fazendo sempre o seu melhor onde quer que fosse. E assim José fez na prisão, mostrou sua dedicação, mostrou sua boa vontade, mostrou seu trabalho, e assim ele foi conquistando laços e conquistando a confiança do carcereiro. Logo passado um tempo, José nada mais nada menos estaria cuidando de tudo que acontecia naquela prisão. José teve um voto de confiança, né? E ali na prisão era mais uma oportunidade de José aprender. Eu não sei se você consegue perceber ao longo da história de José e depois com o desfecho, mas José, ele teve um desfecho, não sei se você sabe, eu não vou dar spoiler aqui, mas José, ele teve um desfecho incrível, né? A história dele terminou muito bem. Só que para ele chegar onde ele chegou, ele precisava aprender. E Deus, ele deu oportunidade de aprendizado em José em inúmeras circunstâncias. E a prisão, a necessidade de José ir para essa prisão foi uma delas. José aprendeu a amar as pessoas, a ter compaixão, a ter humildade.
Nós vimos nos vídeos anteriores, se você não assistiu, volta e assiste para você entender melhor essa história, que José, ele tinha ficado um tempo com Potifar e ele teve a oportunidade de aprender, de estudar a língua, de estar com pessoas influentes ali, de se comunicar bem, de aprender muitas coisas que ele ainda não sabia. Só que isso não era tudo. José precisava aprender um pouco mais sobre o caráter e o amor de Deus, sobre humanidade, sobre respeito, e isso ele aprendeu dentro da prisão. Então a prisão foi uma forma que Deus usou para ensinar José outros valores também. Eu vou parar por aqui. Eu te encontro no nosso próximo vídeo com mais uma parte, dessa história de José. Até mais. Tchau, tchau.